norte é o nosso número 30, que vai ser projetado aqui, né? Que trata especialmente do fato de que Deus não nos deixou no estado de miséria, como os irmãos estão vendo, mas Deus ele providenciou um pacto, uma aliança. Então, nós adiantamos na semana passada, no estudo passado, adiantamos algumas questões, lemos os textos, adiantamos algumas questões, e hoje eu vou falar com os irmãos sobre estas questões da aliança, né? Quais foram estas alianças e o que elas significam nesse mundo evangélico ou nesse mundo cristão, comparando o Antigo com o Novo Testamento. Claro que será apenas uma introdução. Quando nós chegarmos lá na Confissão de Fé, na Escola Dominical, que nós estamos tratando, né, Deus nos permitir, nós chegarmos a este ponto, nós vamos aprofundar um pouco mais, porque o texto da Confissão de Fé é, de fato, mais profundo. Então, aqui, como os irmãos estão acostumados, nós fazemos uma introdução e depois vamos trazendo outros aspectos, né, de maneira a evitar que fique repetitivo, mas, ao mesmo tempo, tentando acrescentar aqui e ali, né, alguma informação diferente. Então, a pergunta é a seguinte, só lembrando os irmãos, né, antes de lermos a pergunta, nós terminamos uma parte em que o catecismo fala sobre o pecado. Então, o que é o pecado, o que o pecado trouxe para o gênero humano, que é a miséria, a cegueira espiritual, as punições que os seres humanos receberam por causa do pecado, né? Então, já recebem nesta vida a ausência de entendimento, que é a cegueira espiritual, os desejos depravados, a cobiça do coração, né? A desordem interna da sua vida e também externa, naturalmente, mas também a punição eterna, que é o inferno, né? A condenação definitiva. E aí, quando nós lemos, então, esta seção que trata do pecado, a pergunta que nós fazemos é: quem poderá nos ajudar? Não é isso? E agora? Não é? Como é que nós vamos fazer? Porque se você olha para a lei de Deus, você não tem como se salvar. Então, é por isso que os irmãos pensaram nesta pergunta, né? Tá, mas Deus, então, deixou todo mundo na miséria, no pecado? Não é? Nós vamos morrer? Todo mundo vai morrer? Na condenação? Não é? E aí, a resposta é exatamente esta que os irmãos de Westminster nos ofereceram, quando eles disseram que Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, não é? Naquele estado em que eles caíram por causa da violação do primeiro pacto. Então, aqui é a primeira vez que aparece no catecismo esta palavra, a palavra pacto, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para os irmãos ali alguns conceitos, né, do que a gente entende por pacto, que é mesmo um acordo, uma aliança, um contrato. Esse pacto foi o primeiro, foi o pacto estabelecido com Adão, e ele é chamado de pacto de obras. Então, Deus criou o homem e colocou o homem no jardim para que ele pudesse obrar, ou seja, trabalhar, operar, cuidar da criação. No entanto, o homem, embora tenha feito isto por um tempo, a Bíblia não especifica, né, quanto tempo o homem ficou nesse estado de cumprir, de obediência, cumprindo a ordem de Deus, mas o fato é que, em algum momento, ele, então, recebendo a ordem de Deus para não usufruir daquele prazer específico que era comer do fruto, ele, então, desobedeceu a Deus e caiu, né? Então, ele quebrou esse pacto de obras, ou seja, ele quebrou a obediência. E aí eu volto a falar com os irmãos aquele conceito de boas obras. E eu insisto nisso porque é muito comum na nossa cultura as pessoas acharem que boas obras têm a ver com prática social, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que boa obra é a obediência à palavra de Deus. Então, se você obedece à palavra de Deus, você está fazendo uma boa obra. Se Deus manda você fazer uma coisa e você faz, você está fazendo uma boa obra, né? Se Deus diz para você não fazer determinada coisa e você não faz, você também está fazendo uma boa obra. Então, a boa obra na Bíblia, ou as boas obras, é obedecer, né? Simplesmente obedecer. Só que Adão não conseguiu obedecer completamente. Obedeceu parte, obedeceu muitas coisas, naturalmente, no início, mas
aquela restrição específica que Deus havia colocado, ele não conseguiu obedecer, ele caiu pelo seu próprio arbítrio, né? Pela sua própria vontade. Deus não o empurrou para isso, não o induziu para isso, ele simplesmente caiu porque lhe faltou naquele momento exatamente esse conceito, né, do que era a obediência a Deus. Então ele vai lá, aceita a proposta da sua esposa, que por sua vez tinha aceitado a proposta de Satanás, né, da serpente, e então Satanás tenta a mulher leva o seu marido, o marido é fraco, né, foi enfraquecido e acabou aceitando. Ele deveria ter repreendido a sua esposa, repreendido Satanás, ensinado a sua esposa a não tocar no fruto, porque Deus havia prometido, havia proibido, mas ele não fez isso, né? Então, o silêncio de Adão provocou a queda do ser humano. Aliás, tem um livro cujo título é esse mesmo, O Silêncio de Adão, do Larry Crabb, que é um livro um pouco antigo, né? O título é O Silêncio de Adão. Quer dizer, a ideia é a seguinte: quando os homens se calam dentro de casa, problemas acontecem, né? Se o homem não liderar, não é porque a mulher seja problemática, não. A gente sabe que as mulheres não são problemáticas, né? Mulher é um doce, mulher é uma coisa maravilhosa da gente cuidar, né? É porque Deus fez com que o homem fosse líder mesmo. Deus fez com que o homem fosse líder. Então, se o homem não exerce o papel que foi designado por Deus, ele corrompe, inclusive a sua própria esposa, né? Ele deixa de pastorear a sua esposa. E aí, os dois se enfraquecem e, naturalmente, o pecado entra e derruba ambos, como foi o caso de Adão, né, e Eva. Mas, aí vem o mas ali, que é o ponto mais importante, que é o que o catecismo agora vai trabalhar nas perguntas seguintes, né? Então, o catecismo ele diz assim, olha, não, Deus não deixou todo mundo na miséria e no pecado. Embora todo mundo merecesse, porque todo mundo caiu em Adão. Mas ele diz assim, mas, agora vem o lado bom da história. Por puro amor e misericórdia, né, esses dois atributos de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, né, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, pelo amor e pela misericórdia, o que é que ele fez? Ele livrou os escolhidos, ele salvou os eleitos, ele livra os eleitos desse estado de miséria, né, e de condenação, e os introduz num estado de salvação. Então, agora é um novo estado, é um novo ambiente, é uma nova aliança, um novo pacto. E esse pacto, ele é chamado de segundo pacto, ou pacto da graça. Então, nós temos aqui duas alianças, né, dois pactos, claramente duas alianças. Uma aliança construída com base nas obras, na obediência, e uma aliança construída com base na graça, que também continua sendo obediência. Mas agora essa obediência, ela não é mais exercida por um ser humano comum, porque o ser humano comum, ele nasce em pecado e ele não tem mais condições de obedecer integralmente à ordem de Deus. Então foi necessário que houvesse um ser humano perfeito. E esse ser humano perfeito foi Cristo. Então Cristo, ele cumpre o pacto da obra que Adão não cumpriu, por isso ele é chamado de segundo Adão, lá por Paulo, porque este segundo Adão, este segundo homem perfeito, ele não cairia na tentação de Satanás, como Adão caiu, e ele obedeceria 100% à lei de Deus. Ele cumpriria integralmente a lei de Deus, indo à cruz. Então, em Cristo, todos aqueles que creem nele, agora recebem, por causa dele, a obediência que nós deveríamos ter realizado. Correto? Então, este é o caminho. Adão, o nosso representante, não cumpriu porque ele caiu, não foi perfeito. Então, todos nós merecemos a condenação. No entanto, por causa do amor e da misericórdia, Deus manda o seu Filho, que é o homem perfeito,
para obedecer perfeitamente, coisa que Adão não fez. Cristo obedece perfeitamente. E agora, nele, não mais em Adão, mas em Cristo, nós recebemos uma nova aliança, novo pacto. Então, são esses dois pactos, essas duas alianças, que nós temos claramente mostradas nas Escrituras Sagradas, né? E aí, meus irmãos, o que significa aliança? Eu vou trazer aqui para os irmãos, inclusive algumas projeções que eu vou colocar aqui, algumas recortes, né? São deste bom livro, publicado pela editora Vida Nova, que é O Reino de Deus através das Alianças de Deus, de dois autores, o Peter Gentry e Stephen Whelan. Um livro muito interessante, né, em que trata sobre a questão das alianças. E aqui, então, eles definem aliança da seguinte maneira. Aliança, no sentido normal, é um relacionamento deliberado, ou seja, nós podemos usar a metáfora do casamento, né? Quando duas pessoas se casam, elas fazem isto por vontade própria, deliberadamente, ou seja, elas não são forçadas a fazer isso. Pelo menos não é isso que se espera, né? As pessoas fazem de livre vontade, elas contratam um relacionamento. Contratar no sentido positivo do termo. Você não conhece totalmente a outra pessoa não te conhece totalmente, mas vocês entram num relacionamento pactual. Ou seja, vocês têm combinados, vocês têm contratos, vocês estabelecem uma relação de cá e uma relação de lá. Ou seja, não são mais duas pessoas isoladamente, mas agora são duas pessoas que vivem um acordo específico para essas duas pessoas, né? As duas pessoas se relacionam e elas constroem um ambiente comum. Daí a ideia de que os dois vão se tornar uma só carne, né? Então, é um relacionamento deliberado, distinto do natural, ou seja, não é um relacionamento natural qualquer, mas ele é diferente porque ele envolve, dizem aqui os autores, citando um outro autor, que envolve obrigação sob juramento. Então, no casamento, você jura, não é? Jura, promete, você estabelece um contrato com a outra pessoa e você promete àquela pessoa algumas coisas, né? Você promete e aquela pessoa ela entra num acordo com você, crendo, acreditando na sua lealdade, na sua fidelidade. Então, por exemplo, o marido, quando ele entra num relacionamento, ele embora talvez ele não diga isso no momento do casamento, né, em si, mas obviamente está muito claro ali que o marido ele vai ser o líder, ele vai governar, especialmente se for num ambiente cristão, né? O marido sabe disso e a esposa espera por isso, porque ela conhece a Bíblia, ela sabe o que a Bíblia fala a respeito do marido. Então a esposa espera que o marido exerça o papel de marido, dando a ela a liderança espiritual, a liderança do lar, fornecendo a ela um ambiente propício, agradável, seguro, não é? De maneira que esta mulher não sofra com preocupações, com abalos, com sofrimentos que são típicos daqueles que estão na guerra, né? Quando você está na guerra e você está na linha de frente, você protege, não é, aqueles por quem você está lutando. Você não quer que o tiro, o míssil, né, que o exército inimigo atinja aquelas pessoas, aquela região. Então você se põe ali como guarda, não é? Então a esposa espera isso e ao mesmo tempo o marido espera da esposa também neste acordo aquilo que as Escrituras orientam, né? Que é uma pessoa conselheira, uma pessoa amiga, uma pessoa que vai acompanhá-lo, que vai ajudá-lo na administração da casa, não é? A ideia da idoneidade, a ideia do companheirismo. O marido também espera por isso. Então,
Quando há este acordo, e este acordo ele é deliberado, ou seja, ele é feito com consciência, não é uma coisa por acaso, mas ele é pensado, planejado, sob um juramento. Então, as pessoas juram diante de Deus, diante das testemunhas, entre elas próprias, né, certas obrigações. Então, isso nós chamamos de aliança, isso nós chamamos de pacto. Os autores citam aqui também um outro autor, que é o Daniel Lane, que ele diz um pouco maior, né, a sua definição, mas também na mesma linha. Ele diz o seguinte, que a aliança é um acordo permanente. Então, esta é uma distinção de um acordo comum e de uma aliança, não é? Essa aliança ela é permanente, que define um relacionamento entre duas partes e implica uma ou mais obrigações impositivas e solenes, especificadas de pelo menos uma das partes para com a outra. Né? Então, você tem uma relação de obrigação de um para com o outro, obrigações que são impositivas. Ou seja, o que é isso? Eu cumpro minha parte, você cumpre sua parte. Então, há uma imposição, não é? De modo que, se um quebrar o acordo, o outro tem o direito, não é, adquirido pela quebra do seu parceiro, ou daquele com quem ele relaciona, de, por exemplo, romper com aquele acordo, né? Quebrar aquele acordo. Firmado sob juramento, então veja que a ideia de juramento ela está muito presente nessa questão da aliança, sob a ameaça de maldição divina e ratificado por um ritual visual. Esse é um aspecto interessante, esta ideia do ritual visual, que é o que acontece no casamento, né? Quando, por exemplo, a gente usa essas alianças, que geralmente os casados utilizam, né? Essa aliança ela é um ritual visual, é um símbolo. Obviamente, não é isso que faz o casamento ser casamento, mas à medida que você utiliza e você mostra publicamente às pessoas, o que você está fazendo? Você está construindo um ritual visual. As pessoas veem, elas olham. Então, elas associam, né, este objeto com o que ele significa. A mesma coisa é na cerimônia do casamento. Aquelas palavras que muitas vezes são colocadas ali, que acabam virando até, infelizmente, né, para alguns, acaba virando só uma coisa mecânica, né, repetitiva, porque tem que fazer. Mas aquilo ali, embora nós não creiamos que casamento seja sacramento, né, como os católicos creem, nós não cremos nisso, mas nós cremos que há um pacto, cremos que há um juramento, cremos que há uma aliança que está sendo estabelecida ali entre essas pessoas. E por isso mesmo, toda aliança ela deve ser feita com solenidade, com juramento. Isto vale também, por exemplo, para pessoas que professam sua fé. As pessoas que professam sua fé publicamente, elas fazem isso, né? Quando vem alguém aqui à igreja e o pastor pergunta, né, você crê nas Escrituras Sagradas, que elas são palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, tal? Sim, creio. Então, ele está publicizando isso. Se amanhã ou depois ela começar a questionar, dizendo, eu não sei se Gênesis ali de fato é aquilo, eu tenho dúvida se Deus criou o mundo em 6 dias, aí você fala, mas então o seu juramento ele foi quebrado, né? Você promete ser fiel à liderança da igreja, prometo. Aí, de repente, você vê a pessoa quebrando isso com, por exemplo, rebeldia contra a liderança, né? Eu prometo sustentar a igreja moral e financeiramente, participando de suas atividades. Aí você vê a pessoa não sendo dizimista, não ofertando, não sendo frequente à igreja. Quer dizer, ela está quebrando um juramento. E se ela quebra de um lado, quem impõe o juramento está livre para exercer o seu papel de também quebrar do seu lado. Ou seja, por isso que há o que nós chamamos de excomunhão. O que é excomunhão, né? É você entrar num processo de disciplina, dizer o seguinte, olha, você prometeu naquele dia solene, diante de Deus e diante das pessoas, que você faria isto. Mas nós percebemos que durante um bom tempo você não tem feito isto. Portanto, nos dá o direito de dizer que você não é digno de ser membro desta igreja, a menos que você se arrependa e volte e assuma novamente o seu compromisso. Se a pessoa não assumir,
não há nenhum motivo de ela permanecer membro, né? Porque ela fez uma aliança, ela fez uma declaração, e se ela mesma rompeu com essa declaração, nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso, né? Porque nós não devemos agir, obviamente, com injustiça, mas, pelo contrário, nós somos justos naquilo que foi estabelecido entre as partes, como qualquer aliança, né? Como qualquer tipo de contrato. Por isso, nós temos uma profissão de fé que é pública, olha o nome, pública profissão de fé. Não é uma profissão de fé feita diante do pastor, é pública, porque todo mundo testemunha. Então, não é segredo para ninguém, digamos assim. Está todo mundo vendo, todo mundo sabendo. Então, se o indivíduo disse... A mesma coisa acontece com a ordenação pastoral, né? Ordenação pastoral, e isso dá na gente, assim, dá uma coceira estranha na gente, viu, seu Edson? Porque o pastor, quando ele vai ali no presbitério, ele ajoelha, né? Chora. A família chora, e o camarada fala: eu prometo ser fiel aos símbolos de fé da igreja, prometo isso e aquilo. Na primeira hora que o cara está pastoreando, ele está ensinando bobagem, está falando mal da confissão de fé, falando que quem ensina a confissão de fé é neopuritano. Quer dizer, como é que o indivíduo jura que ele próprio deve se submeter a isso, e daqui a pouco ele começa a jogar a igreja, jogar as pessoas contra aquilo que ele próprio jurou? Então é estranho, né? É estranho, porque ninguém obrigou aquela pessoa a fazer aquele juramento. Ela fez por livre vontade. E ela rompe com isso, com a maior facilidade do mundo, né? E elas deveriam ser disciplinadas por isso, né? Foi exatamente o que Deus fez. Deus chegou para Adão e disse: Adão, você foi criado para este propósito. Você pode fazer tudo o que está estabelecido neste propósito. Mas há uma coisa que você não pode fazer: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morrerá. Porque toda sanção tem uma punição. Isso é próprio da lei, próprio do direito, né? Então, se você transgredir, você é castigado, você é punido. E foi assim, né? Adão poderia desfrutar de tudo o que Deus havia dado a ele. No entanto, por conta do seu próprio arbítrio, sua própria vontade, ele quebra esta aliança. Ele não cumpre o que ele prometeu, né? E ao não cumprir o que prometeu, Deus, por outro lado, cumpre o que promete. Então ele não poderia inocentar Adão, certo? Ele não poderia passar a mão na cabeça de Adão, porque estava claro na lei que se Adão quebrasse, ele seria punido, ele morreria. Então, a única coisa que Deus faz é dizer: olha, lembra? Então, certamente morrerás. E, a partir dali, o pecado entra no mundo. E a gente não deve... É importante, irmãos, o estudo desse tema, porque muitas pessoas acham que quando chega o Novo Testamento, Jesus muda isso. O Deus agora do Novo Testamento passa a ser um Deus bonzinho, um Deus compassivo, compreensivo, um Deus que não castiga as pessoas, né? Um Deus que está ali pronto para ouvir os apelos das pessoas, um Deus que não mais tem regras, né? A gente pensa isso. Infelizmente, esse evangelicalismo que a gente vive coloca isso na nossa cabeça, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mau, não é? Um Deus castigador, e o Deus do Novo Testamento é um Deus light, paz e amor, né? É um Jesus assim tranquilo, que não pune as pessoas. E quando a gente estuda sobre as alianças, você percebe que é exatamente o oposto disso. Quando Jesus vem, quando a nova aliança se estabelece, Jesus vai mostrar que todos aqueles esforços do Antigo Testamento foram inúteis. E ele mata, no sentido, né, figurado aqui da palavra, ele mata todo mundo.
Porque agora não interessa se você é judeu, se você guardou a lei, se você... Não interessa. Ou você confia nele, ou nada feito. E é por isso que os judeus não aceitam. Porque os judeus tinham aquela ideia de que não, mas nós fizemos por merecer, eu fui fiel, eu era fariseu e tal, eu era dizimista, eu evangelista, tinha um tanto de qualidades. Mas Jesus falou, olha, tudo bem, mas, embora Adão tenha cumprido muita coisa, ele quebrou o principal, e é igual você. Com certeza você pode ser o melhor judeu que existe, mas em algum momento você quebrou algum ponto da lei. E quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. Então, ou você confia em mim, no pacto da graça, ou você está debaixo da maldição da lei. Esse termo os irmãos conhecem, que Paulo usa lá em Gálatas, né? Aqueles que estão sob a maldição da lei. O que é a maldição da lei? É isto. Porque a lei não pode salvar, mas a lei condena. Pela lei nós não somos salvos, nós somos condenados, porque a lei aponta a nossa miséria. E aí, quando nós olhamos para a lei, nós precisamos ver uma solução, e a solução é Cristo, porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. Então não adianta a gente correr para lá e para cá, não adianta a gente fazer esforço, tem que olhar para Cristo. Esse é o princípio, né? Então, de certa maneira, Cristo, entre aspas, ele piora a situação. Porque se antes o judeu estava achando que ele poderia chegar fácil até aquela pessoa que chega até Jesus e diz assim, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, é fácil, basta você cumprir os mandamentos. Aí ele falou, isso aí eu faço desde criança. E Jesus falou, então tá bom, então você está salvo. Só que a consciência do cara pesou, porque ele sabia que não era assim, né? E aí ele questiona Jesus, né? Mas peraí, o senhor falou aí de amar a Deus, isso aí é tranquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas é de boa. Mas e o próximo? Aí Jesus entra com a parábola do samaritano, né? Então tá, você quer saber quem é seu próximo? Aí ele monta todo aquele cenário para apontar o dedo para aquele conhecedor da lei, para dizer, olha, não adianta, você pode conhecer a lei, você pode achar que obedece à lei, mas em algum momento você quebra essa lei. E onde é que Jesus pegou o problema daquele indivíduo? No coração. Porque Jesus foi exatamente no preconceito dele com relação ao samaritano, né? Jesus foi na ferida dele. Então, o que significa ir na ferida? O que significa pôr o dedo na ferida, né? Que é uma expressão que a gente costuma usar quando a gente vai tratar de casos complicados. É exatamente isso, é você tratar do problema. Não é você ficar na periferia, é você tratar do problema. E o problema qual é? O coração. Os nossos pecados, meus irmãos, não são... todo o pecado, ele provém de um problema no coração. Lembra do que Jesus falou? É do coração que procedem os maus desígnios. Então, quando a pessoa ela peca, qualquer pecado que seja, você pode imaginar aí qualquer pecado, a raiz desse pecado está no coração. Sempre. É o coração, é o ídolo que está no coração. E muitas vezes esse ídolo, ele é um ídolo pequenininho no sentido da ocupação que ele tem no ambiente do coração, mas ele é o que define todo o resto. Então, uma pessoa, por exemplo, o orgulho de uma pessoa, a vaidade de uma pessoa, a arrogância de uma pessoa, do ponto de vista espiritual, a pessoa, muitas vezes, ela se mostra prestativa. Vocês já viram gente assim? Gente que é muito prestativo? Gente, é muito prestativo. A pessoa faz tudo. É aquela pessoa pau para toda obra, né? Como a gente costuma dizer. Mas aí, um belo dia, essa pessoa está fazendo, e alguém esquece de agradecer essa pessoa pelo que ela fez. E aí ela fala assim, ela fica um pouco triste, um pouco abatida, e você fala, o que foi, fulano? Sabe, dona Beth, a gente faz tudo aqui por essa igreja, ninguém agradece a gente. Qual o problema? Coração. O que ela queria ouvir é, você é bom mesmo. Valeu, obrigado. Olha, vamos colocar um altar aqui, um para Jesus, outro para Moisés e outro para você. É o coração, percebe? Aquela pessoa que você tem uma qualidade, mas tem um problema ali.
É o coração. É o coração. Então, e veja, isso todos nós somos assim. Todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Então, eu tenho também os meus pecados, coisas que Deus precisa tratar no coração. Tenho, claro. E às vezes eu não percebo, não sei. Por isso que Davi diz, né, absolve-me das faltas que me são ocultas. Porque tem coisa que você não percebe. E às vezes Deus tem que usar um irmão para fazer você ver o seu pecado. Deus, vamos dizer assim, Ele provoca uma situação para que você demonstre qual é o seu pecado. Aí as pessoas veem o seu pecado, não é? E a gente acaba se expondo. E graças a Deus por isso, porque é assim que Deus nos trata. Quando nós mostramos quem nós somos de verdade, paramos de colocar essa maquiagem, né, essa máscara. E Deus nos expõe, né? Então, Deus fez isso com todo mundo no Antigo Testamento, com todos aqueles com quem Ele fez alianças, que é o que nós vamos ver agora. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e todos estes não foram perfeitos, mas eles apontavam para aquele que seria o perfeito. Jesus Cristo tem traços de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, traços. A gente chama isso na teologia bíblica de tipologia. É uma palavra técnica, né? Mas o que é tipologia? Tipologia é você associar uma coisa com a outra. Então, Moisés tinha características que Jesus também teve, né, na sua passagem pelo seu ministério terreno. Davi teve características que apontavam também para Jesus. Jesus manifestou características davídicas. Mas, diferente de Moisés, Davi, Abraão, Noé e Adão, Jesus não pecou. Ele não quebrou a lei. Adão quebrou, Noé quebrou, Abraão quebrou, Moisés quebrou, Davi quebrou. A Bíblia não esconde os pecados destes homens. Os irmãos já perceberam? Não esconde. Noé foi o homem da arca, né? Mas, no final, Deus expôs o seu pecado. Abraão, também o grande patriarca. Deus mostrou que ele era pecador, de vez em quando dava uma mentirinha ali aqui para ficar bem, ele não confiava, né, bem não dá um jeito aqui. Foi fraco algumas vezes, especialmente no episódio, por exemplo, de Agar e Sara, né? Ele deixou ali que a sua carnalidade falasse mais do que a sua fé. Deus falou: Abraão, você vai ser pai com Sara. E aí Sara falou: Abraão, está demorando, você não quer minha escrava, não? Ele falou: já que você está insistindo, né? Você insistiu muito, então, já que, né? E aí, o que fez? Ele deu o seu jeitinho, mas o grande problema que foi criado a partir disso. A mesma coisa com Moisés, né? Logo no início ali, nós temos aquele episódio de ele matar o egípcio, né? E de sair fugido dali. Davi, que a gente conhece muito. Então, todos esses homens são mostrados na Bíblia como pecadores. Por quê? Para que eles pudessem evidenciar no pecado deles a impecabilidade de Jesus. Porque Jesus não cometeu nenhum desses pecados que esses homens do passado cometeram. Pode colocar aí, por favor, Caio, o que você tem aí para nos mostrar. Ok, então, ali, nós temos ali as principais alianças. Eu vou virar só um pouquinho aqui, porque o meu aqui está pequenininho. Olha só. Então, essa tabela, irmãos, é deste livro, tá? Não fui eu quem fiz, não. Então, só para ser honesto aí, né? Eu retirei deste material. E aí você tem as principais alianças. Você tem a aliança na criação, ali é a aliança adâmica, né, que a gente costuma dizer, que é a aliança feita com Adão, está exatamente naqueles 3 capítulos iniciais da Bíblia. Os irmãos conhecem bem, né, quando Deus faz o homem, diz o homem: olha,
seja fecundo, multiplique, encha a terra, domine. Né? Então, tudo ali estava estabelecido, inclusive o não comer do fruto, né? Proibido. Depois da queda, então nós temos aí a aliança com Noé. E aí eu queria que os irmãos abrissem, por favor. Ali está indicando os capítulos, né? Vamos ver aqui Gênesis 6. Nós não vamos ler todos os capítulos, né? Porque, obviamente, não dá tempo de fazer isso. Mas eu gostaria que os irmãos, pelo menos visualmente, localizassem na Bíblia, né? Então, de 6 até 9, nós temos aí esse episódio, né, que envolve Noé antes da arca e Noé depois da arca, né? E eu quero chamar a atenção dos irmãos, por exemplo, depois que você tem aqui no versículo 8 do capítulo 6, até o versículo 7, você tem um cenário devastador, né? Diz aí o versículo 1 que os homens tinham se multiplicado, ou seja, tinha muita gente na terra, né? Homem aqui no sentido geral mesmo, a população tinha crescido muito, né? E você tinha agora essa diferença de sexos, homens e mulheres, né? Tinham filhas, e aí os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas. Aqui tem uma discussão que não é o caso agora, mas o fato é que esses homens, eles começaram a agir com pecado, né? Diz o versículo 5, que a maldade cresceu, porque a maldade está no coração. Veja aí, o final do versículo 5. O intento desses homens era continuamente mau, o desígnio deles, porque vinha do coração, né? O coração deles era mau. Então Deus resolveu destruir tudo. E aí o versículo 7, né, diz: eu farei desaparecer. Mas no versículo 8 nós temos então o pacto da graça começando a ser mostrado em Noé. Porque de repente o texto diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Esse achar graça aqui, irmãos, não é rir de Deus, né? Uma vez um irmão simples me perguntou isso, falou: pastor, quando falar que Noé achou graça, é porque ele riu de Deus, algo assim, achou graça, né? Não, achar graça aqui é receber graça, é ser beneficiado da graça de Deus. E interessante que, veja, o texto não tinha dito nada até então, né? De repente um versículo diz: Noé achou graça, ele foi agraciado. Aqui você começa então a ver, e aí o versículo 9, eis a história de Noé. Né? E aí você tem então a história de Noé, etc. A gente já tem... e aí quando a gente chega lá no capítulo 9, olha o que diz o versículo 1. O versículo 1 é exatamente uma repetição daquilo que foi dito a Adão. Olha só. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Deus disse isso para Adão? Disse, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Não disse isso? Exatamente isso. Versículo 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Deus não tinha dito que Adão deveria dominar sobre os animais? Os animais tinham medo do homem, o homem dominava os animais. E especialmente porque Deus tinha dado os animais agora como alimento. Então, até por uma questão de caça, os animais não poderiam ser tão violentos a ponto de o homem não conseguir pegá-los, né? Dominá-los. Então, claro que havia animais muito grandes, né? Como os dinossauros, por exemplo, os grandões, né? Que foram exterminados com o tempo, né? Com o passar do tempo. Mas eles existiram e mesmo assim o homem, até então, não é, antes da queda, se relacionava bem com eles. Depois da queda, eles começaram a ficar violentos. Mas o homem tinha recursos para dominar esses animais, mesmo os mais perigosos, mesmo os maiores, mesmo os mais violentos, né? E olha só o que diz aí: tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Foi exatamente o que Deus disse, né, para Adão lá no início. O versículo 7 reafirma, né? Sede fecundos, multiplicai-os, povoai a terra, multiplicai-vos nela. O que é acrescentado aqui agora é a chamada pena de morte, que aparece aí no versículo 6, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui é quando aparece então a proteção da vida.
o desejo de Deus de que a vida seja preservada, é o não matarás, né? Você deve preservar a vida, portanto, se alguém tirar a vida de maneira deliberada, este alguém também deve ser punido com a sua própria vida. E aí, no versículo 9, nós temos: eis que estabeleço a minha aliança convosco. E continua, né? Versículo 11: estabeleço a minha aliança convosco. Versículo 12: este é o sinal da minha aliança. Versículo 13: será por sinal da aliança. 15: me lembrarei da minha aliança. 16: vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Repare que todos os seres viventes aqui é exatamente a mesma promessa de Adão, ou seja, o homem representando toda a humanidade. Então, se Adão representava lá toda a humanidade, Noé aqui está representando toda a humanidade. Até porque Noé, quando ele entra na arca com a sua família, só sobram eles, né? Então, eles são agora os descendentes, são os nossos pais. Os descendentes de Adão são os nossos pais agora em Noé, né? Versículo 17: este é o sinal da aliança. Então, os irmãos podem ver, eu estou fazendo assim apenas uma leitura bem rápida, né? Mas os irmãos podem ver quantas e quantas vezes o texto usa esta expressão aliança, que é o pacto, né? Esta aliança que foi feita, Deus estabelece. Repare que está sempre na primeira pessoa. Eu estabeleço, eu farei, né? Eu vou cumprir, eu me lembrarei. É Deus falando. Por quê? Porque lá em Adão não cumpriu a parte dele. Então Deus deixou de confiar no homem. Quer dizer, claro que isso é um sentido, é uma forma de nós nos referirmos, né? Não que Deus confiasse e foi traído pelo homem. O que eu quero dizer é que agora, com a queda, o homem não tem mais o que Adão tinha, que é o livre-arbítrio. Então, agora o homem está inclinado para o mal mesmo. Então, por isso, Deus não vai confiar nele mais, porque o homem não tem mais poder de decisão, ele vai quebrar a aliança. Então, por isso, Deus está chamando para si o compromisso. Eu estabeleço, eu me lembro, eu vou cumprir, eu vou chamar, né? E Deus chama, então, Noé para fazer parte desse novo caminho, dessa aliança. Depois, uma aliança também bastante famosa, né? Podemos dizer assim, é a aliança com Abraão. E aí nós temos lá, no capítulo 12, né? Texto que os irmãos conhecem muito também, bastante citado, né? Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, da parentela dele, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Veja que Deus está sempre falando em primeira pessoa, né? Eu vou fazer isso, independente do que Abraão fizesse. Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou estabelecer, né? Sempre Deus chamando para si agora esse cumprimento da promessa, porque o homem não tinha mais condições de fazê-lo, né? Adão tinha, por causa do seu arbítrio, mas depois que ele caiu e quebrou a aliança, todos os descendentes de Adão passaram também a ser quebradores de aliança, né? Frustraram o pacto. Então, não há mais em quem podemos confiar, muito embora Deus chame para si estas pessoas para que elas possam representar este pacto, né, estabelecido entre ele e o seu povo. Depois nós temos ali, em Êxodo, nós temos o Sinai, ali já temos com Moisés e o povo, né, que é a chamada aliança mosaica ou sinaítica, né, se referindo ao Sinai. Vamos ver lá o Êxodo 19, que é exatamente aquele texto, né, em que Deus convoca o povo e traz manda Moisés chamar o povo, né, para estabelecer com esse povo uma aliança. Olha o versículo 5 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Veja que Deus está sempre dizendo em primeira pessoa, minha aliança. Sou eu quem faço, sou eu quem estabeleço, né? Então sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes, nação santa. Então Deus chama Moisés agora para, por meio de Moisés, estabelecer com o povo de Israel o que nós estamos vendo aqui, uma aliança. E ele faz isso, então, no capítulo 20, dando a lei, e fazendo com que, por meio desta lei, o povo possa se aproximar dele nesse relacionamento. Não se esqueçam de que aliança é relacionamento. Então, quando Deus dá a lei, Deus quer que nós nos relacionemos com ele por meio desta lei. Só que esta lei agora não é mais a lei como era para Adão, porque em Moisés não se espera que o homem seja suficientemente capaz de cumprir a lei. Deus sabia disso. Então, é por isso que, infelizmente, essa visão legalista, né, que há em muitos evangélicos, ela mata a igreja. O que é uma visão legalista? É a visão de que a lei está aqui e de que a lei ela tem que ser cumprida integralmente porque nós vamos para o céu se a gente cumprir essa lei. Não, nós sabemos que não é para isso que a lei está aqui. A lei está aqui agora para que eu possa confiar na aliança que Deus estabeleceu comigo por meio desta lei, de modo que quando eu cumpro a lei, quando eu obedeço a Deus, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho, não roubando do Senhor o sábado, o dia dele, né? Quando eu não coloco um outro Deus além do Senhor, quando eu não tomo o nome de Deus em vão, quando eu honro os superiores, eu faço isso agora baseado não num sistema legalista de que se eu cumprir isso eu vou para o céu, mas eu faço isso agora crendo que ao fazer eu amplio o meu relacionamento com Deus, eu me torno mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor, porque a lei agora não me afasta de Deus, ela me aproxima, certo? A lei não me afasta de Deus, ela me aproxima. Então, nós não somos legalistas, mas também não somos antinomianos. O que é isso? Contra a lei. Não tem gente que acha que é contra a lei do Novo Testamento? Não, nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Aí pega esse versículo para fazer o seguinte: debaixo da graça você pode fazer o que você quiser, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não tem gente que fala isso? Então você pode pular, plantar bananeira, pode falar o que você quiser, porque... Não, está tudo errado. Quem vive pela graça, quem é guiado pelo Espírito, obedece à lei. Porque agora essa pessoa não mais vê a lei como punitiva, mas ela vê a lei como uma maneira de se relacionar com o seu pai. É mais ou menos o seguinte, vamos supor um filho sem limites, sem limites. E Salomão diz lá em Provérbios que um filho sem limite, ele envergonha os seus pais, né? Envergonha mesmo. Um filho sem limite, ele envergonha porque ele... né? Quando os pais colocam limites, os filhos tendem a admirar mais os seus pais. Os irmãos devem ter experiências disso. Porque o filho vai pensar, meu pai está preocupado comigo, minha mãe está preocupada comigo. Mesmo que ele não goste na hora, esperneie, tal, dê birra, é normal, porque Paulo diz lá que a disciplina no primeiro momento, ela, né? Mas o filho passa a confiar, ele passa a chegar mais perto do pai, da mãe, ele se aproxima, porque agora ele percebe que não é mais uma questão. O pai sabe que o filho não vai cumprir 100%. Ele vai, de vez em quando, ele vai dar uma escorregada, vai falhar mesmo. Mas o filho agora vai ter satisfação de cumprir aquilo que o pai e a mãe estabeleceram, porque ele vai sentir que eles se preocupam com ele. Os irmãos que são pais e mães aí sabem do que eu estou falando, né? Estabelecer limites faz com que isso nos aproxime mais, não é? Então, é o que Deus fez conosco no Sinai. O povo estava perdidaço, né? E aí Deus chama Moisés, fala, Moisés, reúne esse povo, vamos limitar isso. E Deus, então, coloca uma cerca, né? Deus estabelece limites. E aí o povo, aqueles que amam a Deus, começam a andar por esse limite. Que pai bom que nós temos.
Tanto é que lá em Deuteronômio, quando Moisés repete a lei, um dos textos mais maravilhosos, né, que Moisés escreve, ele diz assim: que nação há que tenha um Deus tão chegado quanto o Deus de Israel? Qual outra nação tem estatutos e juízos tão justos? Outra nação que tenha isso mais do que a nossa nação, mais do que Israel? E a resposta é não, né? Não tem um Deus que é tão próximo, não tem uma outra nação que... Por quê? Porque Deus, quando estabelece a lei, Ele traz o povo para si, né? E para concluir, irmãos, nosso horário aqui já está apertado, logo em seguida nós temos Davi, né? E aí a gente pode abrir ali no Salmo 89, para os irmãos acompanharem aqui, Salmo 89. Davi, né, que a gente vai ver também um pouco disso. Eu vou, meus irmãos, se Deus permitir, expandir um pouco, né, de cada um destes aqui. Então, hoje é só uma introdução mesmo, né, para dar uma ideia bem geral, mas com a graça de Deus eu pretendo trabalhar cada uma dessas alianças, claro que não exaustivamente, mas pelo menos para que os irmãos percebam essa sequência, né, da revelação bíblica e o quanto isso é impactante, né, para nós hoje na nova aliança. Olha só o Salmo 89, por exemplo, o versículo 3: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Aqui é um salmo de Etã, né? Não é um salmo de Davi. Então, Etã está aqui agindo como um profeta de Deus e apontando aqui aquilo que foi estabelecido lá em 2 Samuel 7, que é esse texto aí. Então, Etã, ele pega um evento histórico, né, que está narrado lá em 2 Samuel 7, e mostra que Deus estabeleceu um pacto com Davi. E olha só o pacto que Deus estabeleceu, versículo 4. Para sempre. Então, veja que a aliança do Senhor, ela é eterna, né? Jeremias fala sobre isso, uma aliança eterna. Uma aliança eterna, né, para sempre. Estabelecerei a tua posteridade. Então, não era só para Davi, é a história de Davi, o legado de Davi, ou seja, todos aqueles que estivessem em Davi, fossem filhos de Davi. Como é que Jesus é chamado no Novo Testamento? Filho de Davi. Porque a posteridade está aqui, né? Deus faz tudo para que Davi represente esta nação santa, este povo escolhido, esta aliança. Por isso que Jesus vai ser chamado filho de Davi. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, né? Firmarei o teu trono de geração em geração, quer dizer, geração em geração, gerações se passariam, e como de fato passaram, e Deus sempre levantaria alguém ali para suceder esta linhagem. Davi morreu, é verdade, ele era humano, morreu como nós vamos morrer, humanamente falando. Mas Deus nunca deixou o trono vazio. Deus sempre estabeleceu na sua aliança aquele que sucederia. Ou seja, até que chegasse a Jesus Cristo. E por isso, lá na genealogia de Jesus, você vê lá no final, né, aqui em Mateus, por exemplo. Vamos ver aqui. Deixe-me ver se... Isso, Mateus, né, capítulo 1. Então, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Como está aí? Mateus 1, filho de Davi. Percebe? Então, é o primeiro nome que é mencionado. E, curiosamente, como os irmãos estão vendo ali, é exatamente a aliança que antecede a nova aliança. Então, o Novo Testamento associa Jesus Cristo a esta última aliança, porque depois de Davi não teve. Por isso que Davi foi quem foi. Por isso que o rei Davi é chamado rei Davi, que nós tanto conhecemos e sabemos, né, quem foi. Foi de fato o grande rei de Israel, o representante que trouxe então, que manteve esta aliança, e agora em Cristo, né, esta aliança ela é estabelecida. E finalmente, irmãos, nós chegamos então à nova aliança, a Jesus Cristo, né, nosso Senhor. E ali você tem, curiosamente, os textos são do Antigo Testamento, exatamente para mostrar que no Antigo Testamento já se falava de Jesus Cristo. Então,
o judeu, ele não tem desculpa para dizer, não, nós não sabíamos, ninguém falou conosco. Não, os profetas estavam lá falando, né? Vamos pegar aqui como exemplo Isaías 54. Isaías 54, né? Como exemplo ali. Então, aqui em Isaías 54, nós temos, especialmente na parte, olha só, no versículo 9 diz assim, porque isto é para mim como as águas de Noé. Olha só, Isaías está falando aqui depois de muito tempo, né? Muito tempo. Eu cometi uma falha aqui de não fazer esse cálculo de anos aí. Não vou me arriscar aqui a chutar para não dar uma informação errada, mas Isaías está muito distante de Noé, muito distante, né? Mas ele usa Noé porque é uma aliança noética, né, que está aqui. E pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Então isso mostra a aliança, né, que foi feita. Depois, versículo 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E aí agora nós temos a promessa daquele que virá, né? Ó tu aflita, arrojada com a tormenta, desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Jesus é chamado de a pedra angular, né? Farei os teus baluartes de rubis, tuas portas de carbúnculos, toda a tua muralha, pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Senhor aqui, Yahvé, o Deus da aliança, o Emanuel. E será grande a paz de teus filhos, serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. Então veja que são promessas, né, que obviamente tinham o seu cumprimento também naquela época, mas isso apontava diretamente para aquele que viria. E os judeus, eles não conseguiam ver isso, né? Não conseguiriam ver isso. E essa seção de Isaías, inclusive, 53, que a gente conhece, talvez seja mais conhecido nosso, né? Isaías 53, que é o chamado servo sofredor, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Então, essa seção toda fala sobre isso, sobre o Cristo que viria, né? 55:3. Inclinai os ouvidos, obrigado, irmão Alain, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. E olha só em quem essa aliança está fundamentada, né? Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, quer dizer, cita Noé, cita Davi, né? Olha que interessante. Então, meus irmãos, é maravilhoso, né? É maravilhoso nós sabermos que Deus, Ele, ao longo das gerações, né? Ele foi estabelecendo no meio do seu povo, levantando homens piedosos, escolhidos por Ele, não pelos favores ou méritos dos homens, mas o próprio Deus escolheu, né? E Deus estabeleceu esta aliança para que Jesus Cristo viesse. E aí sim, definitivamente, nós tivéssemos esta chamada última aliança, né? Que é a nova aliança no seu sangue, como nós usamos na ceia do Senhor. Esta aliança que agora nos conecta a todas estas outras alianças do Antigo Testamento, né? Por isso nós podemos dizer que somos irmãos em Cristo, de Davi, de Abraão, de Moisés, de Noé. Somos irmãos em Cristo, desses servos de Deus, porque eles, assim como nós, também receberam a graça. E eles foram salvos pela graça, né? Não pela lei, não pela obediência, mas como fruto de justiça da graça do Senhor. É maravilhoso, né? Ouvirmos isso, sabermos disso. Na sequência, se Deus quiser, nós vamos então falar um pouco mais sobre isso. Eu vou investir, né, mais algumas quintas-feiras, alguns estudos bíblicos nesse tema, porque é um tema muito rico, né, muito rico. Nós teríamos aqui assunto para um curso inteiro, né, de ano, talvez. Mas nós vamos, com esta brevidade aqui, uma maneira mais didática, né, mostrar aos irmãos
esse fio, né, do início ao fim, que Deus estabelece na Escritura, na história, para que a gente possa ver em cada fase da história a revelação da sua graça em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Se houver alguma pergunta, algum comentário...